Paz e graça, irmãos, irmãs. Vamos no Novo Testamento, na carta do apóstolo São Paulo, encontrar o texto na primeira carta a Timóteo, capítulo de número 4, a leitura do verso de número 11 até o 16. Primeira de Timóteo, capítulo 4, leitura do verso de número 11 até o verso 16. Nós vamos fazer aquelas 3 leituras que estão em nossa tela, começando lá o texto já anunciado na primeira carta, no capítulo 4, depois lá no final da carta, no capítulo 6, apenas um versículo, o versículo de número 12, e aí a gente vai para o Antigo Testamento, no livro de Provérbios, no capítulo 16, aliás, no capítulo 6, leitura do verso 16 até o verso 19. Já para chamar a sua atenção, eu quero que você preste atenção, por exemplo, em 2 momentos. Um de afirmação do que é o propósito de Deus para a nossa vida, de santidade, de comunhão, de virtudes cristãs, e o outro como numa contradição, ou seja, aquilo que é a prática humana longe dos propósitos de Deus. Então, um você tem como apresentação do propósito de Deus e o outro como a realidade, muitas vezes, de pessoas que andam em caminhos diferentes. Então, o texto, se você não conhece, sobretudo o texto lá de Provérbios, fique também atento. Você encontrou 1 de Timóteo? Amém? Capítulo 4, eu vou começar pelo verso 11. Diz assim: ordena e ensina estas coisas. Ninguém despreze a tua mocidade. Pelo contrário, torna-te padrão dos fiéis na palavra, procedimento, amor, fé e pureza. E até a minha chegada aplica-te a 3 coisas: leitura, exortação, ensino. 14. Não te faças negligente para com o dom que há em ti, o qual te foi concedido mediante profecia, com a imposição das mãos do presbitério. Medita estas coisas e nelas sê diligente, para que o teu progresso a todos seja manifesto. 16. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Continua nestes deveres, porque fazendo assim, salvarás tanto a ti mesmo quanto aos teus ouvintes. Lá no capítulo 6, aí mesmo em Timóteo, apenas o verso de número 12. Capítulo 6, verso 12. Combate o bom combate da fé, toma posse da vida eterna, para a qual também foste chamado, e de que fizeste a boa confissão. A palavra boa confissão aí você pode também traduzir por testemunho, tá? De novo, verso 12. Combate o bom combate da fé, toma posse da vida eterna, para a qual também foste chamado, e de que deste testemunho perante muitas pessoas, ou muitos ouvintes, muitas pessoas que passaram a conviver com você. Agora, separando aí o texto para você não perder a referência, porque nós vamos voltar a ele, vá lá, Provérbios, capítulo 6. Provérbios, capítulo 6. Então o apóstolo Paulo destaca, no texto em Timóteo, destaca 5 virtudes que devem contribuir para o desenvolvimento da fé e também da maturidade de um crente. Palavra, procedimento, amor, fé e pureza, santidade. O texto de Provérbios, no capítulo 6, não sei se você conhece, mas algumas curiosidades que esse texto nos chama a atenção. Veja só: 6 coisas o Senhor aborrece, e uma Ele abomina. Verso 16. 6 coisas o Senhor aborrece, e a 7ª a sua alma abomina. Quais são? Olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que trama projetos iníquos, pés que se apressam a correr para o mal, testemunha falsa que profere mentiras, e o que semeia contendas entre irmãos. Provérbios, quando quer ser, é duro, né? E esse é um daqueles. Por que a escolha desse texto? Para a gente comparar exatamente
dois caminhos que estão sujeitos, eu e você estamos sujeitos a percorrer, né? E que, claro, obviamente, a cada caminho que nós tomamos, constrói-se uma história, toma-se decisões e os resultados com o tempo vêm. Feche os seus olhos, vamos mais uma vez orar, nos dirigindo ao Senhor. Pai, em nome de Jesus, nos colocamos diante de Ti nesta hora, Senhor, rogando, ó Pai, aqui o Teu Espírito Santo nos dê entendimento, sabedoria, instrução na palavra e também, Senhor, humildade para com fé acolhermos o que vem do Senhor para as nossas vidas. Permita-nos, Senhor, aprender um pouco mais da Tua palavra e com coragem, fé e esperança, moldar a nossa vida de acordo com aquilo que temos aprendido, Senhor, para que com o tempo sejamos encontrados fiéis, perseverantes e testemunhas vivas da Tua palavra e da santidade do Senhor, revelados em nós e também sobre nós. É o que nós te pedimos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Irmãos e irmãs, nós vamos refletir com vocês sobre esse tema que está aí, o testemunho honoris causa de Timóteo. Daqui a pouco você vai saber, quem não conhece a expressão, e a que uso estou fazendo, eu quero fazer sobre a expressão honoris causa. Antes, pois, só lembrando, neste mês de abril nós maratonamos na palavra de Deus. Então, as mensagens que foram trazidas, as 3 mensagens anteriores, desafiando a mim, a você, a todos nós, a dedicar um tempo especial, assim como nós dedicamos diária, semanal, mensal e anualmente as nossas vidas a algumas prioridades, algumas necessidades, nós entendemos nesses 3 domingos anteriores que a palavra de Deus encontra-se ou deve encontrar um espaço na nossa agenda, um espaço importante. E depois de um tempo fazendo isso, maratonando, nos preparando, a gente começa a perceber que frutos que a gente vai colhendo na nossa vida cristã, na nossa vida com Deus, são consequências das escolhas que nós fazemos na vida. Pois bem, a palavra honoris causa está aí. A universidade ou as universidades no mundo têm, por exemplo, no seu regimento interno, um procedimento já de séculos de conceder ou de concessão do título chamado doutor honoris causa, né? O que significa um título como esse? Na verdade, as universidades têm basicamente no seu programa ou nos seus programas 3 espaços de concessão de doutorado. Tem aquele primeiro que é o doutorado acadêmico, as pessoas depois de graduadas vão para a pós-graduação, passam um tempo de pesquisa, mestrado, depois do doutorado e recebe então aquele título, né, famoso doutor acadêmico, com tese defendida numa banca qualificada. Há um outro caminho para se adquirir doutorado no Brasil. Desde o Brasil Império, há mais de 200 anos, as 2 primeiras faculdades ou cursos superiores que foram montados no Brasil, medicina e direito, por ordem do imperador, né, passou-se a, então, reconhecer que essas 2 áreas de atuação humana deveriam ser destacadas pelo título de doutor. Por isso que muitos, na verdade, eu acho que a maioria, né, forma-se em direito, passa na OAB, começa a exercer a sua função, está lá, doutor fulano de tal, doutora fulano de tal. Na área da saúde é a mesma coisa, não apenas médicos, mas também fisioterapeutas, psicólogos, fonoaudiólogos e por aí vai. Na área da saúde, basicamente também, por história já de mais de 200 anos, concede-se de forma cultural, né, a expressão ou título doutor, doutora. E a terceira, que é essa que nós estamos nos referindo, é também concedido por uma universidade quando reconhece uma personagem de destaque mundial. Por exemplo, não sei se você conhece alguns brasileiros que entraram nessa lista de terem títulos como doutor honoris causa. Por exemplo, Jorge Amado, na literatura brasileira, recebeu um título de doutor honoris causa pela Universidade de Sorbonne, na França. A Universidade de Sorbonne, na França, tem mais de 700 anos de história. Inclusive, para nós que somos reformados, calvinistas, João Calvino estudou, fez direito na Sorbonne, em Paris. Era francês, estudou em Paris na sua casa, vamos assim dizer.
Um nome da Igreja Católica Romana no Brasil, Dom Paulo Evaristo Arnes, também recebeu um título, né, de doutor honoris causa. Alguns não gostam do nome que eu vou citar. Paulo Freire tem 35 títulos de universidades europeias e americanas, doutor honoris causa. Nelson Mandela não é brasileiro, e tantas outras personagens. Madre Teresa de Calcutá. Tem políticos também, mas eu de preferência e por questão pessoal não quero citar nenhum, mas muitos políticos brasileiros também adquiriram esse título. Por que o senhor está citando isso, pastor? Eu quero chamar a sua atenção para a expressão testemunho. Testemunho, Halisson, tá? Olha só, testemunho, e eu quero que você encontre comigo lá o texto, abra lá, 1 de Timóteo, você está em Timóteo, então, para afunilar aí a sua reflexão comigo, para você perceber aonde eu quero chegar, permitindo Deus. Então, aí mesmo em Timóteo, só que volte um pouquinho, já que estamos no capítulo 4, volte um pouquinho no capítulo 3, você vai encontrar a expressão testemunho, tá? Capítulo 3 de Timóteo, verso de número 7. Então ele vem destacando as qualidades que devem se encontrar na vida de um crente, especialmente daquele que exerce ministério na igreja. Ele vem falando de presbíteros, de pastores, depois um pouco mais abaixo vai falar de diáconos, mas aqui no verso 7 ele fecha a questão. Pelo contrário, é necessário que ele tenha, aí então a expressão, bom testemunho dos de fora, a fim de não cair no opróbrio e no laço do diabo. Então a palavra testemunho aí, quando você vai ler o original que foi escrito no Novo Testamento, é martirian. E da raiz martirian vem a palavra mártir. Olha que coisa interessante, igreja. Então significa que, preste atenção, sobretudo nesses tempos que nós estamos vivendo, inclusive de evangélicos brasileiros, pastores brasileiros. Então a palavra testemunho em grego é martirian, da raiz mártir. E mártir, você sabe o que significa. Mártir, por exemplo, no contexto de testemunha, Selma, é morrer pela verdade. Ou seja, capaz de dar a própria vida para não abrir mão da verdade. É disso que Paulo está dizendo sobre o valor que a verdade deve encontrar na vida de um crente. Lá fora é outras coisas, mas vamos pensar na vida do crente. Então, a palavra testemunho verdadeiro, então, é alguém que é capaz de morrer para dizer, olha, eu estou dizendo a verdade, e a prova de que estou dizendo a verdade é que nem mesmo a minha vida é mais importante do que a verdade que vem do Senhor. Portanto, diante disso, eu vou colocar essa imagem para você refletir comigo. Aspas. Se você não sabe onde quer ir, qualquer lugar serve. E ali uma seta mostrando algumas possibilidades. Se você não sabe aonde quer ir, qualquer caminho vale. Olha só, se você não é criterioso na escolha de quem seguir, em destaque vermelho, qualquer um pode te indicar caminho. Então, se você não tem critérios claros, estabelecidos na Escritura Sagrada, já que você é crente, pensando na sua família, o seu pai, a sua mãe, as pessoas que você reconhece por convivência, que você admira, pessoas que você vê como um testemunho de pessoas de bem, pessoas sérias, pessoas honestas, no caso na fé cristã, pessoas que de fato testemunham na casa, fora da casa, na igreja, em qualquer lugar, a verdadeira fé em Cristo Jesus. Essas pessoas te influenciam e te influenciaram. E são elas que devem, de alguma forma, influenciar as escolhas que você deve fazer na vida e os caminhos que você deve tomar. E por que isso é importante? Porque haverá situações em que muitos vão tentar demover você das suas convicções, das suas escolhas, das verdades que pautaram a sua vida, para te induzir a caminhos diferentes. Isso sempre aconteceu na história da igreja bíblica, e não seria diferente, está acontecendo inclusive na atualidade em muitas igrejas evangélicas. Portanto, a ideia da seta é que diante de diversos caminhos, alguém me influencia
a seguir uma direção. Aí a ideia da seta. Que direção você vai tomar? Falando em vida com Deus, eu vou aqui destacar uma última imagem. Esse é um tipo de rocha chamado, quando a gente estudou lá na história, né, Diego? Na geografia também, biologia, uma rocha chamada rocha sedimentar, né? E você pode perceber ali o degradê, né, das cores diferentes, mas que significa, né, milhares e milhares e milhares de anos, uma se sobrepondo à outra, e aí um pequeno trecho para você perceber. Eu não enxergo, então vou ler daqui. Então, o que são rochas sedimentares? Né? Elas são provenientes de outros tipos de rochas que, com o passar do tempo, foram sendo construídas ou constituídas pelo processo de erosão, pela ação do vento, chuva, gelo, mares, rios, dentre outros. Então, o testemunho, usando como ilustração os milhares de anos, um tempo longo, para formar, por exemplo, uma rocha, o que é o testemunho? O testemunho é a sedimentação de valores de Cristo numa pessoa. Isso significa, irmãos, e aqui o tema da nossa reflexão. Isso significa que o caráter de um crente não é construído da noite para o dia. Os valores de Cristo que você apreende da palavra, que você aprende lendo a Escritura, maratonando na Escritura, não são fruto de uma pregação que você ouviu, de um ano de escola dominical. Esses valores, irmãos e irmãs, começa com a conversão, quando você, na fase adulta, ou em algum momento da sua história, o Espírito Santo toca o seu coração e você se convence, ou você é convencido por Deus, na ação do Espírito Santo, de que você é uma nova criatura e você quer andar com Cristo. Então, a semelhança de uma rocha sedimentar, a cada passo da sua vida, a cada dia, a cada momento, a cada situação, a cada valor que você encontra no seu pai, na sua mãe, no seu avô, no seu pastor, no seu presbítero, ou seja, no seu trabalho, pessoas que ainda que não crentes, pessoas de bem, pessoas honestas, sempre em busca de uma vida digna, honrada, com o passar dos anos, das décadas, isso vão formando em você um que a gente chama de caráter cristão. Totalmente oposto àquela ideia de que o crente é visto num espaço cultico como esse, onde ele consegue ser o mais crente possível no espaço cultico, como esse, Halisson, e ao terminar o culto, ao entrar no carro, por exemplo, eu sempre uso esse exemplo na faculdade, que a gente consegue, às vezes, infelizmente, separar a vida religiosa da vida cotidiana. E eu cito o exemplo de uma família tradicional, pode ser a minha, por exemplo. Sai de casa brigando, discutindo, os filhos atrasados, aquela confusão toda e tudo mais, com muita luta entra no carro. E aí vem da casa até aqui, vem discutindo e falando mais alto, e a hora que chega na porta da igreja, o pai parou, chega. Veste a roupa de crente, entra no templo, adora, se for pedido para fazer uma oração, aquela oração bonita, maravilhosa, levanta a mão, adora o Senhor, termina o culto, a hora que entra no carro a família, do ponto que parou, retoma. O ser humano muitas vezes parece que ele consegue fazer essa separação. Só que quando nós começamos a perceber na Escritura, maratonando nela, a gente vai perceber que isso é impossível, exatamente pela função que o Espírito Santo exerce na vida cristã. Porque Paulo, com muita clareza, em muitos momentos, vai dizer que o Espírito Santo habita você, portanto, ele está em você. O tempo todo, inclusive naquela briga dentro do carro, naquela discussão, o Espírito Santo estava ali, ouvindo, participando de tudo, só não concordando com você, aliás, até tentando demover você daquela atitude, porque essa é a função dele. Por isso, irmãos e irmãs, para a gente falar sobre o testemunho honoris causa, é um empréstimo de sentido que eu quero fazer apontando para Timóteo. Quem é Timóteo? Porque esse homem poderia ser hoje, na atualidade, reconhecido como um doutor honoris causa, ou seja, uma causa honrada que desafia multidões a imitar um homem como esse. Pastor, mas o senhor fala tão bem de Paulo, e aliás a Escritura fala tão bem, o senhor já disse aqui que quando chegar no céu vai querer ser companheiro de quarto de Paulo, né? Sim, verdade, mas Timóteo tem algo especial.
Paulo, algumas vezes, é rude, duro na exortação. Timóteo é um doce. Pensa num homem crente. Abra comigo o texto, Atos 16. Atos 16. E aqui eu quero chamar a sua atenção para alguns detalhes da expressão testemunho. Atos 16, nós vamos ler, eu vou ler e você acompanha comigo, 3 versículos. Os 3 primeiros versículos. Atos 16, versos 1º, 2º e 3º. Chegou também a Derbe e a Listra. Havia ali um discípulo chamado Timóteo, filho de uma judia crente, mas de pai grego, ou seja, o pai não era convertido, mas a mãe e também a avó, vocês conhecem, né? A avó Loide, mãe Priscila, né? Dela ou dele davam bom testemunho os irmãos em Listra e Icônia. Quis Paulo que ele fosse em sua companhia e por isso circuncidou por causa dos judeus daqueles lugares, pois todos sabiam que seu pai era grego. Ou seja, o que isso significa? Você sabe. Bom, então era um jovem que desde criança, você vai ver o texto daqui a pouco, lá da segunda carta de Paulo a Timóteo mesmo, capítulo 3, verso 14 até o 17, que sabes desde a infância que as sagradas letras são aptas para te tornar o quê? Né? Um bom crente. Daqui a pouco a gente vai para aquele texto. Então Paulo já há muito tempo se afeiçoou àquele garoto, por ter na sua família uma avó crente. Aqui tem muitos casos assim, uma avó crente, uma mãe crente, e ainda que um pai não convertido, para atender inclusive a expectativa da comunidade, para não ter nenhum tipo de problema para ser citado, ele vai lá e ainda circuncidou, porque por ter um pai grego, tinha que circuncidar o menino, já que era pai grego, não cresceu como judeu, então tinha que circuncidar. Enfim, vai lá, circuncida já, sendo pré-adolescente, ou adolescente, vamos assim dizer, resolve o problema e ele vai na comitiva com o apóstolo Paulo. Será um dos grandes companheiros do apóstolo Paulo nas 3 viagens missionárias. Tinha o testemunho, a admiração da comunidade cristã. É deste homem, desse jovem pastor que Paulo agora, o texto, e aí você vai perceber onde nós queremos enfatizar. Volte lá para o texto, na primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4, e aqui vamos nos deter um pouco mais. Então, na primeira carta de Paulo a Timóteo, a partir do verso 11. Então a palavra de Paulo no verso 11 é ordenar e ensinar. A igreja em Éfeso recebe como pastor esse jovem pastor. Paulo conhece de longa jornada, ainda que jovem. E aqui nós queremos destacar alguns elementos importantes sobre a honra de servir a Deus. Um título honrado de ser um crente fiel, um crente temente a Deus, um crente que, de alguma forma, obteve ao longo da sua história, da sua caminhada, como um testemunho na vida lá fora, o reconhecimento de pessoas que, ainda que não crentes, te conhecem. Timóteo era essa pessoa. Por onde passava, com quem se relacionava, e ainda que jovem. Por isso Paulo diz no verso 12, ninguém despreza a tua mocidade. E aqui eu quero fazer uma comparação entre a cultura grega com a cultura judaica. A palavra ancião no Antigo Testamento, hebraica, quando foi traduzida para o grego, virou presbítero. Então, Marcos, quando você foi eleito lá aos 26 anos de idade no seu primeiro mandato, jovem, talvez você pudesse ouvir uma reflexão sobre o tema aqui. Ninguém despreza a tua mocidade, presbítero Marcos, jovem, 26 anos. Porque na tradição judaica, ancião era o idoso mesmo. E aí aquela ideia de que com o tempo vai se passando o tempo, passam 10 anos, 20 anos, 30 anos, a pessoa envelhece, e naquela cultura o envelhecimento naturalmente resumia-se ao quê? Alguém maduro. Só que o mesmo Paulo vai, por exemplo, numa outra cultura dizer para Timóteo, olha, cuidado com algumas velhas caducas que tem aí, pessoas ultrapassadas.
pessoas que perderam as virtudes cristãs. Então o que Paulo está dizendo nesse texto? Que a vida com Deus, o testemunho honrado, uma pessoa que de fato vive e nutre os valores cristãos, não depende de ser idosa ou jovem. Por isso aqui, Daniel, Paulo está dando esse conselho para um jovem pastor de aproximadamente 25 anos também em Éfeso, uma igreja problemática, com muitas pessoas já maduras, querendo apontar direções diferentes para a vida cristã naquela comunidade. E Paulo coloca como pastor então um jovem, Timóteo, que ele bem conhecia Nancy, conhecia a sua família, a disposição, o seu chamado para ir nas viagens missionárias, o respeito que aquele jovem tinha das comunidades por onde passava, e Paulo chama, e por várias vezes vai chamá-lo de filho na fé, alguém que ele discipulou. Então no verso 12 ele diz, olha, você vai ter que ordenar nessa igreja, dar ordens, estabelecer o governo, e você vai ter que ensinar, mas você é jovem. Então, Batista, poderá ser que algumas pessoas de mais idade, corre-se o risco, não vão reconhecer a sua autoridade. Então apareceria a pergunta, Oscar, o que fazer? Paulo dá o caminho das pedras. Para as pessoas te respeitarem como jovem, ainda que jovem, você vai ser um excelente crente. A ideia de ser um crente honrado, não só na igreja, mas principalmente fora dela. Por isso Paulo faz questão de dizer que Timóteo não tinha um respeito apenas da igreja, mas também das pessoas de fora. Por isso, eu quero destacar para você alguns momentos aqui. As 5 virtudes que Paulo diz para Timóteo, carregar isso no seu DNA, onde quer que estiver, em qualquer momento, falando com quem tiver que falar, essas coisas precisam estar saltando nos olhos, ouvidos das pessoas, no juízo da pessoa, na relação com você. Então o primeiro elemento que ele coloca é palavra. Veja no verso 12, ninguém despreza a tua mocidade, pelo contrário, torna-te padrão dos fiéis. Paulo mesmo está acostumado com essa expressão, porque ele vai dizer em 1 Coríntios 11, verso 1, sede meus imitadores, assim como eu sou de Cristo, que há muitos anos tem traduzido esse versículo da seguinte maneira, quer aprender a ser crente? Quer ser um bom crente? Então torna o meu seguidor. Imagina a autoridade para se dizer isso. Então Paulo fala isso de forma clara, correta e muito particular, porque ele escolheu viver uma vida de santidade, comunhão e de absoluta entrega a Deus. Então Paulo tem essa autoridade para dizer. E como já um pastor maduro, não vou dizer idoso, porque aproximadamente apenas 60 anos, se eu disser que a pessoa de 60 anos aqui é idoso, você vai brigar comigo, e eu vou dizer para você com razão, né? Orientando o jovem Timóteo, dizendo, para as pessoas te respeitarem, você precisa dar exemplo. Palavra. Palavra aqui, irmãos, não é simplesmente comunicação, não. É habilidade na Escritura. Por isso o tema do mês, maratonando na Escritura. Conhece a palavra. Certa feita, li uma frase que me chamou a atenção, né? Quando se é aluno de ninguém, torna-se doutor de nada. Se eu não tenho habilidade na Escritura, primeiro, por convicção pessoal, segundo, por formação teológica, e terceiro, atendendo o conselho de Pedro, afadigando-me na Escritura, não tenho nada para ensinar. E muitos, ainda que empossados de um título de pastor, ocupam os púlpitos das nossas igrejas no Brasil e estão não apenas ensinando, mas também fazendo discípulos. Por isso, muitas vezes, esse evangelho barato, desculpa a expressão, que a gente tem visto no nosso país, uma espiritualidade frágil, insípida, muitas vezes que mais beira um mau testemunho do que um testemunho. Por quê? Porque pessoas que não têm habilidade na Escritura, desculpa a expressão, semi-analfabetas, estão pastoreando igrejas, estão discipulando, estão ensinando. Por isso, se você não tem convicção, ou se nós não temos convicção de onde nós queremos caminhar, qualquer um pode ser nosso mestre, qualquer um pode ensinar o caminho que a gente deve andar, e pior, a gente corre o risco de ser convencida
de seguir líderes assim. Então Paulo vai destacar esse primeiro elemento na vida de Timóteo: torna-te habilidoso na Escritura, conhece a palavra, afadiga-te nela. Por isso ele está o tempo todo aqui dizendo, e você vai perceber isso, verso 13, né? Até a minha chegada, ou seja, porque depois eu vou conferir. Sabe aquela história que quando o professor sai da sala de aula, ninguém mais lê nada e faz nada, né? Então Paulo diz assim, olha, enquanto eu não estiver aí, você tem 3 tarefas para cumprir, verso 13, leitura, exortação, ensino. No verso 16, cuida de ti mesmo, da doutrina, continua nesses deveres, porque fazendo assim salvarás tanto a ti mesmo quanto as tuas ovelhas, aos teus ouvintes. Por isso, irmãos, irmãs, o que nós percebemos exatamente no conselho do apóstolo Paulo, o homem maduro, é exatamente isso, né? Esse título honroso, honoris causa, ou título de honra, um título honorífico, é conquistado quando, na verdade, você, por uma escolha pessoal, decide, no caso da universidade, na área da saúde, na área de direitos humanos e na área da educação. Basicamente, nessas 3 áreas que as universidades focam para uma personalidade mundial trazer um título ou conceder um título assim. Pessoa que tornou-se referência no mundo porque escolheu uma área da vida e ali prestou grandes serviços, direitos humanos, saúde, literatura ou na educação. No caso de Paulo, ele está dizendo exatamente isso, olha, aplica-te à leitura, dedica tempo na Escritura, para que você possa compreender a cada dia qual é o projeto de Deus, qual é o propósito de Deus para a sua vida. Abra comigo na carta que eu há pouco disse que iria ler com você, na 2ª carta, vai um pouco mais adiante, não quero me demorar. Falando sobre a origem da vida cristã e de que maneira ela é construída com o tempo. Na 2ª carta, no capítulo 3, vamos ler a partir do verso de número 10, do que Paulo está dizendo quando fala sobre Timóteo. Olha só no verso 10. Tu, porém, tens seguido de perto o meu ensino, procedimento, propósito, fé, longanimidade, amor, perseverança, as minhas perseguições, os meus sofrimentos, quais me aconteceram em Antioquia, Icônio, Listra, que variadas perseguições tenho suportado. De todas, entretanto, me livrou o Senhor. Ora, todos quantos querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos, mas os homens perversos e impostores irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Aí ele vai colocar o contrário disso, como em Provérbios, né? Ao contrário disso, tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste, e de que desde a infância sabes as sagradas letras que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Então, quando Paulo dá esse conselho, irmãos e irmãs, o que nós chamamos de honoris causa, é a honra que Paulo está dizendo, que você vai construir o respeito das suas ovelhas, desde que você coloca isso, Marcial, como referências absolutas na sua vida. Palavra, e depois ele fala procedimento. A palavra procedimento, se você fizer uma tradução bem popular, pode dar a entender essa ideia da seta, que indica caminho. Em outras palavras, sabe o que significa procedimento? Que algumas traduções optam por conduta. Paulo está dizendo assim, olha, diante da crise da comunidade, você, pastor Timóteo, será o primeiro a encerrar caminho. Você vai dizer para a comunidade qual é o caminho que ela deve seguir. Em tempo de crise é você quem vai solucionar. A doutrina da igreja, quem ensina é você. Porque você é chamado, o dom que te foi revelado por profecia, a mão do presbitério que esteve estendida sobre você, toda a sua formação, a sua mãe, a sua avó, a sua tradição, ou seja, o respeito que a comunidade tem sobre você. Então é isso que, como um testemunho, e que há de ser colocado no seu coração constantemente para você com autoridade dizer, igreja, venha comigo. Procedimento é mostrar o caminho onde a igreja deve caminhar.
mas quando a igreja é pastoreada por alguém imaturo na fé, ela corre o risco também de seguir um caminho fragilizado. Por isso, tantas vezes, a igreja sofre. Terceiro, ele fala amor. Aí no texto, no capítulo 4, no versículo 12, a terceira qualificação que ele coloca, amor. Um amor incondicional. Todos os crentes humanos que somos estão sujeitos a pecar. O pecado que um pastor comete é sempre potencializado. E isso é tema das nossas mensagens no seminário diárias. Se você não está preparado, pastor, a gente fala na faculdade, para ser a referência da comunidade, então nem começa. Os filhos do pastor, o casamento do pastor, o carro do pastor, o CPF do pastor, a conta bancária do pastor. E falo isso como testemunho pessoal. A igreja pode ter problema em todas essas áreas que eu citei aqui, mas o pastor não, a pastora não. E não é porque ele é só o pastor, começa por quê? Porque ele é a referência para a igreja. E é disso que Paulo está dizendo. E a pessoa, e a igreja, na verdade, convivendo com o seu pastor, com a sua pastora, com o tempo, que é por sedimentação, a cada dia, a cada passo, a cada testemunho, ele vai convencendo a comunidade da sua autoridade, da sua vida íntegra, da sua dignidade, do seu procedimento, e por isso ela passa a confiar. Ela passa a confiar. E é isso que Paulo diz para ele, né? Procedimento, palavra, procedimento e amor. Você pode demorar 1 ano para perdoar uma ofensa que você recebeu de um irmão seu. O pastor tem que perdoar na mesma hora, porque ele tem que amar incondicionalmente. E é isso que Paulo diz, para você ter a respeito, a autoridade, a consideração da comunidade, você precisa amar muito mais do que ama a comunidade. Quarto, ele fala a fé, aí mesmo em Timóteo, capítulo 1, volte um pouquinho, já estou terminando. 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 5, olha só. Ora, o intuito da presente admoestação visa ao amor que procede de coração puro e de consciência e de boa fé, ou de fé sem hipocrisia. Boa consciência, fé sem hipocrisia. Imagina um pastor pregando, exortando a comunidade, e certa feita ou certa ocasião a igreja descobre que tudo que ele prega ele não vive. Aspas, ouvi de um colega uma vez, colega presbítero, que precisou dizer uma frase que nunca esqueci para um pastor. E a frase é a seguinte: pastor, o senhor no púlpito é uma bênção. O problema é quando o senhor desce daí. Sabe aqueles pastores leões no púlpito? Que prega, exorta e conhece a Bíblia de capa a capa, mas ao terminar a mensagem, despede a comunidade na entrada do templo e torna-se um desconhecido, porque uma vida totalmente desregrada, que mais se parece, Diego, com o Provérbios 6, 16 a 19. Então Paulo chama aquele jovem pastor, já terminando, dizendo para ele, para que você não seja desprezado por ser jovem, você precisa deixar qualidades, uma vida honrada, digna, que leve e que cause admiração das pessoas com as quais você convive. Elas vão te respeitar não porque você é pastor, mas porque você é crente, porque você, na verdade, vive de acordo com a palavra de Deus, o seu procedimento é exemplar, você ama incondicionalmente, na sua fé você mostra-se maduro, e terminando ele usa a expressão também pureza. Aí no verso de número 12, ele diz também de pureza. Vamos terminar? Então ele fala palavra, procedimento, amor, fé e pureza. A palavra pureza, por exemplo, em latim é candura. De candura você tira cândida.
Tem pessoas que eu já conheci, tanto uma mulher que chama-se Cândida, e conheci também, inclusive, um colega de ministério chamado Cândido. Olha que coisa curiosa. Quando é que você usa Cândida? Para tirar a impureza, não é? Olha a linguagem que Paulo usa. Sabe o que é a Cândida, ou pureza? É aquela consciência da sua vida com Deus. Não é o que você faz em público. É a consciência da vida com Deus. Mente pura. Não de perfeição, porque nós não somos, mas mente pura, mente em comunhão com Deus, mente em comunhão com a Escritura, mente em comunhão com o Espírito Santo. Essas qualidades, irmãos e irmãs, terminando aqui, reunidas em sedimentação, 1 ano, 2 anos, 5 anos, 10, 20, 30, 40, 50 anos, não é da noite para o dia. Quando nós escolhemos seguir um caminho de uma vida dedicada ao Senhor, com o tempo, poderíamos dizer, né? Recebe-se uma honraria como essa. Pessoa honrada, pessoa que eu gostaria de imitar. Quando eu crescer, a gente diz assim brincando, eu quero ser que nem essa pessoa. Aqui na igreja nós temos muitos referenciais, já falei disso aqui desde janeiro. Por isso, irmãos e irmãs, nesse tempo de abril que passamos meditando na Escritura, uma das evidências que nós deixamos claro aqui é essa. Não é para atender pastor, não é para atender igreja, não, é para atender a necessidade do seu próprio coração. Na sua agenda, encontre um espaço especial para a dedicação à palavra. Para você conhecer melhor a Cristo, para que possa a cada dia tornar-se alguém maduro na fé, porque infelizmente, irmãos e irmãs, não precisa nem dizer lá fora, mas aqui, na palma da mão, vídeos de YouTube, mensagens de rede social, não falta. Infelizmente, parece que estamos vivendo um tempo de lixo, desculpa aqui uma palavra bem pesada, lixo gospel. E é tempo de nos dedicar à Escritura, conhecer direto na fonte. Inclusive, para tornar-se doutor acadêmico, você tem que ler no original. Por isso é tão difícil. O fulano de tal me disse, não. Fulano de tal disse o quê? Disse isso aonde? Na obra tal, publicada aonde? Em tal lugar. Por isso um doutor, pessoa que com o tempo, depois de muita dedicação, recebe uma honraria, porque o respeito, a consideração do outro. Que Deus assim, irmãos e irmãs, nos abençoe em nome de Jesus, nos dê sempre aí discernimento para que a gente possa dedicar cada vez mais tempo na Escritura do Senhor. A partir do próximo domingo, iniciamos uma nova série, o mês de maio, o mês da família. Então, espero que nesse mês de abril, os 4 domingos que passamos, de alguma forma eu tenha colaborado, ou tenha contribuído, melhor dizendo, para que você se dedique um pouco mais, ou continue dedicando um pouco mais à Escritura para tornar-se a cada dia mais maduro na fé. Deus abençoe.